peguei até a capa dele já. Então, fala de todo o Pentateuco, e fala um pouco também do Novo Testamento. Tem um outro também, até melhor que esse aqui. É difícil achar em livros. Depois eu vou te mostrar. Depois eu vou fazer o meu livro. Então, nós vamos estar dando continuidade. Nós já entramos na questão do Pentateuco, falamos, já abordamos o Pentateuco, abordamos aí as linhas de pensamento que surgiu dentro da crítica textual, que são conhecidas como as duas linhas de pensamento, você lembra? Quais são as duas linhas de pensamento da crítica textual? Foi levantado. Baixa crítica e alta crítica. Alta crítica, baixa crítica. Né? E quais são os fundamentos que elas têm? A baixa crítica acho que a baixa crítica ela tem o fundamento de estudar os textos. Sem olhar para a história, para o contexto, eles querem saber o que o texto está trazendo para eles. Eles querem trabalhar o texto em si. Né? Eles não estão preocupados ali com... Claro que eles vão olhar isso todo, esse contexto, mas eles não estão... A preocupação deles, o foco deles não é datação, o foco deles não é preocupar quem é o autor, o foco deles é preocupar com o texto em si, extrair a verdade do texto. A alta crítica ela já preocupa com esse outro lado, ela quer preocupar quem é o autor, se há uma veracidade naquele texto, qual foi a datação daquele texto. Então ela vai procurar dentro dessa ciência de pesquisa essas nuances do texto, né, as dificuldades do texto, querendo às vezes até levar para um pensamento onde eles vão ver que as influências do povo, como no caso dos cananeus, que os hebreus sofreram influência dos cananeus, haja vista que Abraão ele veio daquele contexto da Mesopotâmia, então ali tinha uma cultura, tinha uma cosmogonia, né, uma cosmogonia que predominava na Babilônia, predomina, né, nos dias de hoje esse pensamento ainda, e quando o povo vai para o Egito, ali também tem uma cosmogonia. O que é a cosmogonia? Cosmogonia é a forma de se entender como que o mundo surgiu, como que as coisas surgiram. Então todas as religiões elas têm a sua cosmogonia particular. Então devido a essa questão cultural do próprio Moshe ter passado esse período no Egito, então para eles o Gênesis nada passa de uma adaptação que Moisés fez para poder trazer a história do Gênesis, porque a cosmogonia egípcia praticamente tirando o lado do politeísmo, vai ter algumas coisas que mais ou menos encaixam com o livro do Gênesis. E assim também nós vimos lá que do período de 444, que é o período de Esdras, é onde eles vão ver que eles vão dizer que estes livros, na verdade, eles foram desenvolvidos, não foi no período do deserto que Moisés escreveu. Na verdade, esses livros eles foram escritos no período de Esdras, em 444 a.C., para quê? Para trazer o povo a um arrependimento. No período do reinado de Josias também acontece isso, né? Onde Josias, Euquias, o sumo sacerdote, vai achar o livro da lei, vai ler o livro, né? Vai dar Safão, o Safão vai ler o livro do rei, e ali vai haver uma techuvá, eles vão praticar uma techuvá, uma conversão, eles vão se voltar ao Senhor. Então a alta crítica, ela traz essa nuance, ela mexe com essa questão, né? E aí nós começamos até a trabalhar algumas questões, nós estamos entrando aí na questão até do Nimrod, né? Quando nós começamos a falar um pouco sobre Nimrod, sobre a questão do nascimento, da sua genealogia, nós temos aí, né, a observação que Nimrod apareceu na primeira genealogia de Cush, do capítulo 7, mas é no capítulo 10, mas é no versículo 8 que ele vai ser citado. Então nós começamos a falar um pouco de Nimrod, até já explanei um pouco sobre quem foi sua mãe, né, que é Semíramis, falei um pouco também sobre Tamuz, que vai ser o seu filho, que ele vai ter com a sua própria mãe, falamos de tudo isso aí. Então a gente vai continuar abordando essa questão deste personagem, Nimrod, sabendo que Nimrod, ele tem o seu papel dentro das Escrituras, a Escritura fala dele, mas não fala dele
como nós vemos lá no português, dizendo que Nimrod foi poderoso caçador diante do Senhor. Na verdade, aquela palavra poderoso caçador, poderoso, é Gibor no hebraico. Gibor quer dizer valente, é o valente. Então, e aquilo é um termo usado à pessoa de Deus. Então, quando fala que ele foi poderoso, na verdade está falando da rebelião dele, porque o próprio nome de Nimrod no hebraico quer dizer rebelde. Então é uma rebelião que ele está fazendo, tanto quanto a descendência de Sem, né, para tentar vingar o nome de Cush, quanto também contra o próprio Deus. Né? Então nós falamos um pouco sobre isso aí, nós vamos continuar abordando esse assunto um pouco mais à frente. Então nós vemos aí, nós vamos aí, ó. Nimrod significa rebelde. É feito um trocadilho entre as palavras, mostrando que Nimrod seria rebelde não contra seu pai e mãe, e sim contra a linhagem de Noé e contra o Todo-Poderoso. Tá? Segundo o pensamento de Cush, Nimrod seria aquele que destruiria e subjugaria os descendentes de Sem, linhagem que foi abençoada por Noé, e que o mesmo Nimrod reinaria sobre Adonai. Então, no momento que Noé estava abençoando seus filhos, então quando ele vai abençoar, né, Cã, que é descendente de Cush, ele vai, devido àquele fato que aconteceu lá, né, eu já até, já no hebraico, há uma expressão ali daquele momento que Canaã, ele descobre a nudez de seu pai, ele expõe ele. Eu até não me recordo muito bem se eu falei, mas eu acho que eu falei sim, sobre qual é o tipo de expressão da linguagem que está no hebraico. Né? E é uma coisa que é até absurda. Né? E é justamente o que a descendência aqui de Nimrod, o sistema que Nimrod vai implantar, principalmente os povos ali que vão levar essa influência, os cananeus. Então, muitos costumes depravados e pagãos surgem da influência do próprio princípio do reinado de Nimrod. Então, ele vai tentar aqui, como nós vimos aqui, a intenção dele é tentar vingar, ou seja, já que o pai dele, o avô dele foi amaldiçoado, então ele quer destruir, quer vingar a memória de seus antepassados, apagar o nome de Sem e querer também ir contra o Todo-Poderoso. Claro que isso aí é impossível, né? Porque quem pode contra o Todo-Poderoso? Ninguém, né? Operando Deus, quem impedirá? A Torá foca na genealogia de Jafé e Ram, que é Cã, querendo mostrar que Sem foi abandonado, isolado pelos irmãos. Para Cush, Nimrod seria aquele que honraria a memória de Cã e Canaã, ainda contra a profecia de Noé, de que Canaã seria servo de seus irmãos. Então, Gênesis, está registrado em Gênesis 9, 22, 27, que é onde Moisés, já falei aqui, né, que Noé vai abençoar os seus filhos. Então, ele vai dizer que Canaã e Cã, eles vão ser servos de Sem. Né? Então, aí, Nimrod, ele não aceita isso, ele quer pelejar contra essa profecia através daquilo que seu antepassado havia profetizado sobre a sua linhagem. Com isso, Nimrod se rebela contra todos os ensinos de Noé e abre uma campanha de rebelião contra o próprio Deus, se tornando senhor de todos os territórios, edificando cidades e criando um sistema idólatra e pagão, afrontando assim o Todo-Poderoso. Então, é o que nós falamos. Vai ser justamente nesse período de governo de Nimrod que vai surgir a religião. Tá? A religião, ela começa a surgir aqui. Assim, a religião na questão de paganismo. Ele começa a surgir aqui com Nimrod, esse paganismo de afrontar a Deus. Claro que já havia a questão da rebelião, do pecado, digo rebelião na questão de pecar contra o mandamento do Senhor, né, entre Adão e Eva. Mas é aqui justamente nesse território, nesse governo de Nimrod, o primeiro governo de Nimrod, que vai surgir o sistema religioso que vai ser propagado por toda a Mesopotâmia, de onde vai sair Abraão e sua descendência,
tá? E toda a terra será influenciada por este pensamento religioso de Nimrod. E a questão também da fama, a questão também do dinheiro, do capital e da escravatura. Tudo isso vai surgir através do sistema levantado por Nimrod, tá? Então, nos livros da Biblioteca Britânica, tem essa história contida lá, e é uma história que concorda com todos os sábios do judaísmo, né, de toda a raiz judaica. Então, eles concordam com esta narrativa da vida pessoal de Nimrod. Então, quando nós lemos na Bíblia Sagrada sobre a questão de Nimrod, nós vemos só isso dele lá. Não está contendo essa história lá. Por isso que a gente tem que pesquisar. Porque se fosse colocar tudo que a Escritura precisa colocar, como disse João, né? Não haveria espaço para tanto livro. Se ele falou isso só do que Jesus fez, imagina o que Deus tem feito desde antes da criação do mundo. Então Deus ele colocou aquilo que é mais plausível para a gente entender. Agora, se a gente quer algo mais a fonte, a gente tem que ir nas tradições judaicas, na Mishnah, na Torá, no Pentateuco, e a gente tem que pesquisar a fundo os costumes, a cultura, aí a gente vai encontrar essas informações, esse tipo de informações. Por quê? Porque são documentos, isso aqui não é coisa de mente que alguém... Não, são documentos que foram encontrados, está escritos, encontrados, que traz esta verdade, está implícita aí para a gente entender mais sobre esse cidadão aí, né? Não é um cidadão do céu não, né? Então aí ela queria afrontar Deus com esse sistema religioso pagão dele. O versículo 9 do capítulo 10 diz que Nimrod foi poderoso caçador. Essa palavra poderoso no hebraico é Gibor, olha lá, Gibor, que se aplica somente a Deus. Com isso, Nimrod estava se auto-intitulando Deus ou até maior que o Deus Todo-Poderoso. E aí todos os monarcas que saem desse pensamento, você vai ver que isso é um pensamento que vai predominar em todas as nações e etnias depois que Nimrod estabelece essa semente, tá? Essa semente perversa, essa semente rebelde, este costume, esse sistema rebelde, ele vai perpassar a todas as culturas e nações, tá? Então, quando Deus ele permite, porque é Deus que vai permitir o povo vir para o Egito, José vai falar isso, que quando os irmãos se levantaram com isso, na verdade, que era Deus que estava trabalhando para privar eles da fome. Só que, na verdade, não era só isso. Deus também queria que o povo que ele tinha escolhido, que estava nascendo ali, que ia nascer do Egito, eles precisavam se purificar desse paganismo. Eles precisavam se purificar disso, tá? Então Deus vai levar esse povo para o deserto para purificar a mente do povo, tirar da mente do povo. Só que tirou da mente de alguns, mas não tirou do coração. Que é o que vai acontecer lá, que quando nas fraquezas eles vão se voltar à idolatria. Então todas as vezes que o povo caiu, foi através da idolatria e da prostituição. Todas as vezes. Pode olhar lá, todas as vezes que tem uma rebeldia do povo escolhido contra o Todo-Poderoso, o pilar básico é idolatria e prostituição. Tá? Idolatria e prostituição. A enciclopédia britânica conta a história de Nimrod, em Gênesis 11:4, disseram mais: eia, edificamos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Está vendo? Essa frase dele aqui, para que não sejamos espalhados, isso vai contra o mandamento do Eterno. Por quê? Porque Deus queria que eles multiplicassem, enchessem a terra. Então a intenção de Nimrod não é que eles fossem espalhados, a intenção de Deus era que eles fossem, não ficassem num só lugar. Que eles enchessem a terra, cada um fosse, né, que a sua linhagem fosse predominando, dominando. Então Nimrod ele vai contra esse princípio de Deus, né, rebelando-se contra Deus. E o interessante é que ele diz, um cume que toca nos céus e façamos-nos um nome. Espera aí, vamos pensar aqui. Se aqui ele está falando com várias pessoas, façamos-nos
Não era para ele colocar aqui que eles tinham que cada um ter um nome, por que ele fala um, põe um, numeral, um singular, né? Numeral no singular indefinido. Por que um nome? Por que ele não falou 2, 3, vários nomes? Cada um tenhamos um nome. Porque na verdade ele estava pensando nele. Era nele. Ele não queria fazer um nome para todos, ele queria fazer um nome para ele. Ele estava querendo ser maior que Deus. Ele estava querendo ser o dominador de toda a terra. Ele não queria que essas pessoas vivessem debaixo do cuidado do Eterno, mas que eles vivessem debaixo do jugo do seu reinado. Então por isso ele disse um nome. E aí nós vemos o quê? A arrogância, a soberba. Então é um perigo quando a pessoa acha que é alguém. Bate no peito e diz, eu sou. Não, só tem um que é. Tanto é que a palavra eu no hebraico, né? A palavra eu no hebraico, que é ani, né? Ani, tanto é que essa palavra quer dizer eu, né? Eu, pronome pessoal, singular, eu, mas também quer dizer pobre. Mas também quer dizer pobre, ani. Eu não, tá? Não, bem, não, não. Vou fazer menorzinho aqui. Ani. Que quer dizer pobre. Então, quando bate no peito, quando a gente bate no peito, a gente está, dentro do hebraico, quando a pessoa diz eu, Valdir, aí eu já tenho que entender que eu não sou nada. O único que pode dizer Asher Erie, Asher, é só Deus. Eu sou o que sou, eu sou o que serei, eu sou o que fui, eu fui o que sou e serei o que sou. Então, o homem não tem como o homem dizer isso, mas o Todo-Poderoso sim. Então, por isso que eu, tá? Pronome pessoal, eu, quer dizer pobre. Não só mentira. Então, por isso que a pessoa tem que tomar cuidado. Então, Nimrod, a intenção de Nimrod era se tornar o senhor de toda a terra. Porque se alguém cuida-se alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Engana a si mesmo. Muito bem. Isso aí. 6:3. A escritura já dá na gente essa pincelada aí para a gente ficar esperto. Falar para o Senhor que você não é nada, não, você é pó. Nós somos como erva, né? Como diz Tiago. Que hoje floresce, amanhã lançado ao forno, para mais nada parece não para ser queimado. Demonstrando sua profunda rebeldia contra Deus, Nimrod chefiou a construção de uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus. O sentido literal destas palavras revela que era uma torre para a adoração dos astros. Tanto uma afronta contra o Todo-Poderoso, contra Deus, mas também uma forma de adoração aos astros. É chegar a ser maior do que Deus. A intenção dele é a mesma intenção, né, do Satã, de Satanás, querer ser maior que Deus. Então a intenção dele era tanto quanto afrontar Deus, mas também aqui levantar um sistema pagão de adoração idólatra. E aí a história vem contando assim, adorando os astros, a lua, o sol, as estrelas, e a história também mostram isto. Babel foi o modelo de todos os zigurates. O último zigurate são aquelas construções do Egito, pirâmides, os totens, são essas construções gigantescas que são levantadas com o propósito de mostrar uma divindade, apresentar uma divindade. Tanto é que os faraós, quando eles eram enterrados, os faraós eles se consideravam Deus. Então, quando eles não eram enterrados, eles eram guardados em sarcófagos, porque eles dentro da crença deles, eles queriam dizer que quando eles chegassem no ápice, eles ressurgiriam novamente, porque eles eram o Deus Sol. Então eles ressurgiriam de novo, por isso eles não enterravam. Então enrolavam em faixas e betumavam. E aí nós vemos essas múmias que são encontradas, e os faraós tinham esse tipo de pensamento. Então os zigurates, os últimos degraus de um zigurate, geralmente havia 7. Era considerado entrada do céu. Então tinha 7 degraus, só que a torre de Nimrod, a intenção cada vez mais era afrontar a Deus
e cada degrau construído da torre, uma flecha lançada ao ar, dizendo: Deus, estou chegando aí. Como se pudesse, né? Não sabendo que a ruína foi grande. Nimrod, Semíramis e Tamuz. Então aí que nós faço que eu já falei aí, né? Ó, consta, registrado na enciclopédia britânica, a história de Semíramis como a primeira sacerdotisa idólatra de uma religião e que a mesma seria a fundadora da famosa Babilônia, também casada com Nimrod, da descendência de Cush, que segundo a Bíblia seria o verdadeiro fundador da Babilônia. Aí pede para a gente ler aqui, ó, Apocalipse 17:5. Vamos ler esse texto, Apocalipse 17:5. Né? Babilônia, mãe de todas as prostitutas da terra. Vamos ver aí. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, segundo a tradição, né, que contém esse documento que está na enciclopédia britânica, ela é considerada a fundadora, a deusa fundadora da Babilônia, né? Vamos ver aí. E essa questão de ela se declarar também a rainha, isso aí o povo de Israel, lá em Ezequiel, nós vamos ver isso, tá? Se não me falha a memória, Ezequiel ou Jeremias, nós vamos ver isso aí. Elas adorando, o povo adorando o sol, adorando lua, com as costas viradas, né? 25 barões com as costas viradas para o templo. E Ezequiel 8. Ezequiel, né? E adorando o sol. Então, Tamuz, adorando Tamuz, tá? Deus abençoe nosso irmão Júlio César. Semíramis esperava o filho quando Nimrod morreu. Quando o filho nasceu, ela declarou que o menino que se chamava Tamuz era a reencarnação de Nimrod, aquilo que eu falei, né, na aula passada. Quase que a totalidade das falsas religiões existentes no mundo abriu a este tipo de pensamento acerca da reencarnação ensinada por Semíramis, principalmente os do Oriente. Esse tipo de ensino é, na verdade, uma tentativa de desacreditar na encarnação, não reencarnação, do Redentor, que seria a semente da mulher. Então a intenção, quando ela vai dizer aqui que eu falei, que quando ela estava grávida, né, Nimrod, o filho era do Nimrod, o Nimrod era filho dela, casou com ela, né, matou o pai, tá? Detalhe, ele mata o pai, casa com a mãe e tem um filho com a mãe. Então, quando ela morre, sendo ele dominador, ela vai dizer que ele, primeiro ela vai dizer que ele subiu ao céu, e aí quando a criança nasce, para eles não apedrejar ela, né, ela diz que ele reencarnou no filho. Que ele reencarnou, o Deus que subiu, se reencarnou no filho. Tá vendo? O tipo de pensamento. Se reencarnou no filho, e depois que esse filho morre, é que eu expliquei sobre a árvore de Natal. Né? Ele vai brincar, lá morre, ela fala que agora ele está no pinheiro. Aí cada um leva um Nimrod para casa, um pinheiro para casa, aí começa o presente, que a coisa toda surge o Natal, a árvore de Natal surge disso aí, tá? Dessa questão dela. Tamuz era reencarnação, tal. Quando Tamuz era moço e estava caçando nas matas, foi morto por um porco selvagem. Semíramis, então, com todas as mulheres que serviam na sua religião, tá? Choraram e jejuaram por 40 dias, no final dos quais, de acordo com a lenda babilônica, Tamuz foi trazido de volta à vida. Isto foi uma demonstração do poder da mãe. Olha aí, ó. O que parece isso aí, hein? Com que tamanho está parecendo isso aí? A história lá, né? Querendo ou não, né, gente? Não dá para fugir. Se olhar ali, está falando mesma coisa lá do catolicismo, né? Maria com Jesus, que é a coisa toda, né? A mãe de Deus, que Deus não tem mãe, né? Deus não tem mãe. Ele é pai, não tem mãe.
ela começa a ser adorada com o título de Rainha dos Céus, ó, ou Deusa Mãe. O símbolo dessa religião foi a imagem da mãe, braços, conhecido como o mistério da mãe com a criança. Onde que a gente tem muito esse tipo de figura? Infelizmente, no catolicismo, outras religiões levam religiões gregas, a religião grega, né, algumas mitologias gregas levam. Então, muitas, os hindus, têm esse tipo de falácia, tá? De falácia. Então, essa doutrina dela aí, ó, isso perpassou a todas as religiões. Por quê? Porque o fundamento das religiões era o reinado de Nimrod, cuja a Semíris agora é que está no comando, né? Ó, rapidamente essa religião se estendeu pelo mundo, tá vendo? Os nomes eram outros, de acordo com as diferentes línguas, mas o culto à mãe com o filho era o mesmo. Então, como diz aí, não me recordo quem falou a frase, não sei se foi Napoleão, eu não sei qual pastor falou, mas ele diz uma coisa, que o cachorro ali é o mesmo, só muda a coleira. Né? Só muda a coleira, mas o cachorro que está ali amarrado na coleira é o mesmo cachorro. Ou seja, a falácia é a mesma, só mudou de lugar, né? Astarote Baal da Fenícia, ó, olha onde, tá vendo? Ó, Astarote e Baal na Fenícia são os mesmos. Estar ou Elinana na Assíria é o mesmo. Íris e Osíris no Egito, Afrodite e Eros na Grécia, Vênus, Cupido em Roma, Vênus, Cupido em Roma. Quando os medos persas dominaram a Babilônia, os sacerdotes de lá tiveram que fugir. Os medos persas adoravam o fogo e se estabeleceram em Pérgamo, na Ásia Menor. Tamuz, Ezequiel 8, 14 e 18. Depois me levou a entrada na porta da casa do Senhor, que olha para o norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Então me disse, viste, filho do homem, verás ainda maiores abominações do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens dispostos para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e assim, virados para o oriente, adoravam o sol. Adorando o Tamuz, né? É aí uma figura da Torre de Babel, né? As construções, né? Uma figura de como, mais aproximadamente, uma ideia de como era a Torre de Babel, como ela estava sendo desenvolvida, né? Aqui umas nuvens aqui, já quase chegando ao céu, né? Torre de Babel. Aqui nós temos a figura do Nimrod, caçador. Isso aqui, ó, isso aqui são inscrições, tá? Isso são inscrições contando a história de Nimrod, tá? Isso aqui não é coisa que foi feita agora no século XX, não. Isso é coisa antiga, tá? Isso aí é para lá de mais de 400 a.C., ou bem mais. É importante que se conheça o contexto religioso egípcio para que possamos entender muitas coisas escritas no Pentateuco. Vamos entender um pouco do contexto cultural e das cosmogonias presentes no período da escritura do Gênesis, como cosmogonia, cosmo, mundo, em síntese, as coisas criadas, gonia, geração, ser gerado, ou seja, como foi criado o mundo, como foi gerado o mundo, como surgiu o mundo, como as coisas foram criadas. Então, como eu disse, cada religião tem a sua forma cosmogônica de explicar a geração, o nascimento, a criação do mundo. Tá? Isso não é diferente no Egito. Então, quando Moisés está no Egito, ele tem uma cultura, ele está aprendendo uma cultura. O texto vai nos informar que ele conheceu toda a ciência do Egito. Isso não é só na questão dele saber guerrear, for preparado para ser talvez um faraó,
porque ele foi adotado pela filha de Faraó. Ele foi filho da filha de Faraó. Então, certo é que ela estava preparando o mesmo para se tornar, quem sabe, um dia um faraó. Então, ele tinha que aprender não somente ser um monarca, mas aprender também a ser a religião. E nisso aí também, não esquecendo que se ele continuasse esse período, se Deus não tivesse na vida de Moisés esse chamado, essa obra a realizar, por causa do povo hebreu, Moisés talvez ele sairia dizendo que ele também seria o Deus Sol. Tá? Ele seria o Deus Sol. Vamos lá. Nesta época antiga, alguns livros se destacam como Enuma Elish, Criação e Mito. Essa Enuma Elish é uma inscrição, tá? É uma inscrição de relevo que vai ser encontrada numa pedra chamada Shabacá. Então, nessa pedra vai ter umas informações da criação do mundo. Aí vai falar sobre Ea, vai falar sobre Marduk. Então, como é que eles entendiam a criação dessa época aí? É um poema épico da antiga Babilônia sobre mito da criação, escrita em 7 tábuas de argila, descoberta no século XIX. Ela foi descoberta, ela não foi elaborada no século XIX, foi descoberta no século XIX. Ela é bem antes, tá? Bem anteriormente ela foi produzida. Nas ruínas da biblioteca de Assurbanipal, em Nínive, próximo da atual cidade de Mossul, no Iraque, e data provavelmente do século 17 a.C., refletia ideias anteriores da Sumeriana. Era narrado no 4º dia do festival do Ano Novo da Babilônia. Então, todo Ano Novo, um outro tipo de cultura, celebração do Ano Novo, né? Nós sabemos que no calendário judaico, foi segunda-feira, no calendário judaico, o Ano Novo já aconteceu para eles. No calendário judaico, nós já estamos, se não me falha a memória, no ano 5.780. Então, segunda-feira, o calendário judaico virou para 5.780. E nós estamos ainda em 2019. Nós estamos em 2019. E para eles, o ano é esse aqui, ó. Porque eles celebraram o que chama-se de Yom Teruah. Yom Teruah é o dia do toque, ou dia da trombeta, para celebrar o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo. Então eles já celebraram o Ano Novo, agora eles estão num período de preparação, tá? Eles estão agora no período, eles vão passar 10 dias de preparação desse Rosh Hashanah, que é o Ano Novo. Eles estão passando 10 dias, já estão nesse detalhe, já está contando já. 10 dias de preparação para celebrar o Yom Kippur, tá? O Yom Kippur. Então eles já viraram o ano. Então, também, na verdade, aqui é esse calendário aí que a gente tinha que seguir, né? Só que aí, nosso calendário Gregório teve a bela ideia de mudar o calendário. Hoje nós estamos no calendário gregoriano, tá? Aí mudou-se muita coisa, tá? Muita coisa que o cristianismo vive, que o cristianismo ele expressa, mas são coisas que foram mudadas, tá? Elas não têm mais o contexto de raiz. Porque o contexto de raiz de celebrações que o cristianismo tinha que viver é um contexto de raiz, querendo ou não, muita gente não vai gostar do que eu vou falar, mas é judaico. Ah, você está judaizando? Eu não estou judaizando, mas isso é fato, gente. Não foi nenhum rabino, não foi nenhum sacerdote, não foi nenhum levita, não foi nenhum escriba, não foi nenhum judeu que mudou data de nada. Quem mudou foi os povos do Ocidente. Não foram os povos do Oriente, foram os povos do Ocidente. O Ocidente ele é totalmente contrário do
Oriente. O povo, tudo começou, se nós somos cristãos, nós devemos isso, e hoje nós temos a palavra de Deus, nós devemos isso aos judeus. Tá? Nós devemos isso aos judeus. E infelizmente, né, os esquerdistas, vou usar, não adianta dizer que não é, mas é, tá? Os esquerdistas e os que eles chamam de comunismo, tá? Os comunistas, eles querem apagar a memória do povo judeu da terra, tá? Querem apagar. Tanto é que presta atenção, nós temos um texto na Bíblia que fala que a igreja, ela é, né, quando Pedro ele vai dizer que nós somos reino sacerdotal, Pedro ele está escrevendo para a igreja, mas ele está escrevendo para a igreja judia. Ele não está escrevendo para a igreja gentílica. Ele está escrevendo para a igreja judia, não gentílica. E quando o catolicismo diz que nós, os gentios, somos o novo Israel, e que os judeus eles foram rejeitados, não. A Bíblia diz, se não me falha a memória de Isaías, Deus ele diz que ele jamais esquecerá o seu povo. Então como é que Deus vai esquecer, abandonar? Ele jamais abandonará o seu povo, falando de Israel, o seu povo de Israel. Ele jamais abandonará Jacó, jamais desfará do nome de Jacó na terra, falando de Israel. Então eles estão querendo apagar a memória, tirar os judeus de cena e colocar os gentios. Isso aí não dá. Nós estamos ali, nós somos enxertados na oliveira. Isso muito bem. Né? Romanos 11. Nós somos enxertados. Enxertados. E Paulo ele vai dizer que se Deus me poupou a valos naturais, como poupará um graveto enxertado? É um texto que não dá para fugir dele. Não adianta dizer ali que Deus está rejeitando Israel. Não. Muito pelo contrário. Tanto Deus está exortando nós que fomos enxertados para agarrar essa oportunidade com todo amor, com toda força. Exatamente. Se você olhar todas as festas celebradas pelos judeus hoje, messiânicos ou não, e ortodoxos, todas as festas que eles celebram são as festas que nós cristãos deveríamos celebrar também. Tá? Porque Jesus celebrou elas, os apóstolos, tudo aconteceu de acordo com o costume deles, não o gentil. Esse calendário acabou, até com essa mudança de calendário, acabou com o sábado, né? Tira o sábado. Exatamente. Exatamente. Isso aí foi o concílio que mudou. Tá? Concílio de Nicéia, se não me falha a memória. Que mudou o descanso do sábado para o domingo. Tá? Se a gente analisar bem o que a gente pega, a gente vai ver ali que a gente está forçando, tem texto demais. Tem texto ali que a gente está forçando. Está na cara que a gente está forçando, porque a gente aprendeu isso. A gente aprendeu a forçar o texto. Nós colocaram em nossa mente que aquele texto está falando isso, mas na verdade não é. Se a gente olhar para o fundamento do texto, eu não vou falar não, porque o povo vai ficar bem escandalizado aí. Não é? Mas é um fato, é verdade, e a gente não pode fugir dessa verdade. Tá? Então, se a pessoa guarda sábado, feliz é ela. Feliz é ela que tem essa oportunidade, tem essa coragem. Tá? Nós confiamos no Senhor, nós celebramos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor, mas muitas festas que a gente tinha que celebrar, a gente não celebra. No pé da linha, como eles celebram hoje. Tá? Eles estão certos, nós estamos pegando carona. Então nós temos que aproveitar essa carona e fazer direito, né? Mas fazer o quê, né? Felizmente o sistema é o sistema que manda. Então, se a gente sair do sistema, o sistema mata a gente. Então, nós somos um peixe fora d'água quando a gente levanta contra o sistema. Mas Deus vai acabar com o sistema vai falir. Tá? O sistema falirá, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de dois gumes, e vai à divisão de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração do homem. É a palavra de Deus que vai sobressair, que vai perdurar por toda a eternidade, tá? Por toda a eternidade, viu? Tem gente que acha que a Torá
ela foi abolida? Não foi abolida a Torá. Não foi. Colocaram lá o nomos, lá, né? No grego, colocaram lá, né? Ei, nomos. Colocaram lá, ó. Nomos, no grego, né? Nomos, lei. Lei. Na verdade, essa palavra aqui, ó, isso aqui foi mudado para quê? Para desfazer disso aqui, ó, da Torá. Da Torá. Porque, na verdade, Torá não é lei. Não é lei. Lei é jugo. Torá não. Torá é ensinamento, instrução, libertação, conversão. Torá é isso. Então, quando colocou nomos, querendo dizer que nomos, que a Torá é lei, Torá não é lei. Então, a Torá, ela sempre existiu e sempre existirá. Abraão já vivia a Torá, tá? Abraão já vivia a Torá antes mesmo de Moisés vir. Abraão já vivia a Torá. A Torá, ela ainda existe, existiu no período de Jesus, existe e ainda vai existir na eternidade. Vai ter a Torá ainda. Glória a Deus, aleluia. Então, no Iraque, data provavelmente do século XII a.C., reflete ideias anteriores da Suméria. Era narrado o 4º dia de festividade do ano novo da Babilônia. Então nós temos aí, ó, é o que está nessa pedra aí, ó, de Shabacá, isso aí que está escrito lá, ó. Foi traduzido, né? Eu peguei a tradução, mas depois a gente vai ver como é que está escrito lá, ó. Enumá, Elish, lá, não vou nem ler não, porque, ó, tá vendo? Vou nem ler não, é isso aí, mas é isso aqui que está escrito na pedra, é uma outra língua semítica babilônica, né? Mas aqui, claro que aqui está transliterado, viu? Aqui está transliterado. Se for nos caracteres babilônicos, aí que a gente não vai entender nada mesmo. Aí o que está escrito lá? Nós vamos ver lá logo após aqui, ó. Quando no alto não se nomeava o céu, e embaixo a terra não tinha nome, do oceano primordial, Apsu. O oceano primordial, Apsu, seu pai, e da tumultuosa Tiamat, a mãe de todos. Suas águas se fundiam numa, e nenhum campo estava formado, nem pântanos eram vistos, quando nenhum dos deuses tinham sido chamados à existência. Está vendo que o princípio parece? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Que é águas, né? Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Interior. Vamos lá. Tábua 1. Os vários deuses representam aspectos do mundo físico. Apsu é o deus da água doce e Tiamat, sua esposa, é a deusa do mar. E, consequentemente, do caos e da ameaça, quando nós temos lá aquela palavra que a terra era sem forma e vazia, lá no hebraico está tohu vabohu, que é caos. Tohu, um caos, um vácuo. Está vendo? E aí é por isso que a autocrítica vai dizer que Moisés sofreu a influência aí. Isso aqui é para a gente entender a cosmogonia aí, babilônica, tá? É a deusa do caos e da ameaça. A partir deles, vários deuses são criados. Estes novos deuses são demasiados, tumultuosos, e Apsu decide matá-los. Ea, que é um deus também, Ea também conhecido por Enki, descobre o plano, antecipa-se e mata Apsu. Lembra lá da cosmogonia grega que a gente falou sobre o Cronos? Tá, né? na mesma linha. Tá vendo? Mesma coisa, igualzinho, né? Igualzinho. Posteriormente, Danquina, esposa de Ea, dá à luz Marduk. Entretanto, Tiamat, enraivecida pelo assassinato de seu marido, jura vingar e cria 11 monstros para executar uma vingança. Tiamat casa com Kingu e coloca-o à frente de seu novo exército. Tábua 2, na pedra de Shabacá, tábua 2. As forças que Tiamat reúne preparam-se para a vingança. Entretanto,
Ea descobre o plano e confronta. Numa zona danificada da tábua, é aparente a derrota de Ea. Anu desafia, mas tem o mesmo destino. Os deuses começam a temer que ninguém será capaz de deter Tiamat. Tábua 3. Gagá, ministro de Assur, é encarregado de vingar as atividades de Tiamat e de os informar da vontade de Marduk e de a enfrentar. Tábua 4. O Conselho dos Deuses testa os poderes de Marduk. Depois de passar o teste, o Conselho entrega o trono a Marduk e encarrega-o de lutar contra Tiamat. Com a autoridade do Conselho, reúne as armas, os 4 ventos e ainda os 7 ventos da destruição e segue para o confronto. Depois de prender Tiamat numa rede, libera o vento do mar contra ela. Incapacitada, Marduk mata com uma seta no coração, capturando os deuses e monstros aliados. Marduk divide o corpo de Tiamat, usando metade para criar a terra e outra metade para criar o céu. Tábua 5. Marduk cria residência para os outros deuses. À medida que esses vão ocupando o seu lugar, vão sendo criados os dias, meses e estações do ano. As fases da lua determinam o ciclo dos meses. Da saliva de Tiamat, Marduk cria a chuva. A cidade de Babilônia é criada sob a proteção do rei Marduk, que é o deus adorado pelo Nabucodonosor. Tábua número 6. Marduk decide criar os seres humanos, mas precisa de sangue para os criar. Mas apenas um dos deuses poderá morrer, o culpado de lançar o mal sobre os deuses. Marduk consulta o conselho e descobre que quem incitou a revolta de Tiamat foi o seu marido, Kingu. Mata-o e usa seu sangue para criar o homem, de forma a que este sirva de criado dos deuses. Em honra a Marduk, os deuses constroem-lhe uma casa na Babilônia, havendo um grande festim para os deuses quando terminada. Uma grande festividade, né? Tábua 7. Continuação do louvor a Marduk, com chefe da Babilônia, pelo seu papel na criação. Instruções às pessoas para estas relembrarem os feitos de Marduk. Neste louvor surgem os 50 nomes de Marduk. Olha você ver. São várias as similaridades entre a história da criação de Enu-Elish e a história da criação no livro do Gênesis. O Gênesis descreve 6 dias de criação, seguindo de um dia de descanso, enquanto que Enu-Elish descreve a criação de 6 deuses e a escravização do homem, para que os deuses tenham um dia de descanso. Olha para você ver. Em ambos, a criação é feita pela mesma ordem, começando na luz e acabando no homem. A deusa Tiamat é comparável ao oceano no Gênesis, sendo que a palavra hebraica para oceano tem a mesma raiz etimológica que Tiamat. Essa semelhança levaram a que muitos estudiosos